Olá pessoal, uma ótima noite a todos, espero que estejam todos bem. Nesse dia 1º de junho, estamos aqui no Instituto Espírita de Educação para desenvolvermos uma palestra, não vou dizer uma palestra, mas uma conversa a respeito de uma passagem muito interessante que está lá citada no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz respeito ao óbolo da viúva. Meu nome é Silvio, sou tarefeiro aqui do Instituto Espírita de Educação e é um grande prazer estar falando aqui para vocês. Quando nós falamos sobre o Evangelho e da fase que nós estamos vivendo hoje, nós vemos a grande dificuldade que temos ainda de entender o que é o Reino de Deus. No sentido do quê? Da aplicação de suas leis. Nós passamos por uma fase de muita turbulência, de muita dificuldade, de incertezas, de inseguranças. Mas tudo isso é previsto e Jesus falava muito a respeito disso. Jesus não falava para os sábios ou para os conhecedores somente. Jesus falava principalmente para todos nós, necessitados ainda do entendimento do que é o Evangelho. Vivemos numa fase difícil. Quem não está hoje aí passando por dificuldades de uma forma ou de outra, sejam emocionais, sejam físicas, das nossas preocupações. Mas ser otimista, ao contrário, não é ao contrário, né, do negativismo. Nós precisamos ter essa confiança que essa fase vai passar. Passar assim, como já passamos por tantas outras. Agora, o grande que da questão é como que nós, o que toda essa situação está gerando, o que tudo isso está fazendo para a nossa evolução. Muito se fala, o que será do mundo depois disso? O mundo será o mesmo. A sociedade ela vai ser muito parecida com o que é hoje, porque a evolução ela não se dá em saltos largos. Ela se dá como? Ela se dá em etapas, passo a passo. E isso depende única e exclusivamente do quê? Do nosso entendimento do que é a lei divina. E isso para nós muitas vezes é muito complicado, porque ainda nós somos espíritos muito teimosos. O orgulho ele se manifesta em nós, o egoísmo se manifesta em nós pelo orgulho, pelo medo, pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio. E essa insegurança também ela faz parte do nosso orgulho, por não termos a nossa fé como ela deveria ser. Mas sabemos que dia a dia, passo a passo, esse deveria ser, ele entra no entendimento da nossa evolução, de tão imperfeitos que ainda somos, mas que estamos a caminho e nós não podemos desistir, não podemos desanimar. Então eu queria abrir essa conversa de hoje, esse papo de hoje, em relação a isso, que nós passamos por aquilo que nós precisamos e nós temos que ter consciência que nós vamos passar por essa fase. E nada melhor do que nesses dias aí, nós refletimos um pouco mais sobre as parábolas de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as passagens de Jesus, na exemplificação da lei divina. E assim, é para nós muito complexo ainda pararmos e refletirmos sobre esses assuntos, sobre essas situações, sobre essas oportunidades. Por quê? Nós somos muito imediatistas. Nós buscamos muito mais livros de autoajuda do que livros de estudo, de reflexão. Não que seja errado ler um livro de autoajuda. Tudo que nos faz sentir melhor, deve ser buscado dentro, lógico, de uma linha de bom senso, de equilíbrio. Mas nós queremos respostas rápidas. Nós queremos respostas rápidas do mundo. Nós queremos respostas rápidas das pessoas. E aí, quando nós não temos essa resposta, nós colocamos até a nossa fé à prova. Muitas vezes nós buscamos a casa espírita para um auxílio, para uma ajuda, e como é que nós nos comportamos? Nós achamos que aquilo vai ser, nós esperamos aquela expressão que é muito comum, tirar aquilo com a mão. É isso que a gente precisa, pessoal. Ninguém é a favor do sofrimento, ninguém assim, é a favor de sentir dor. A lei divina ela não é feita, ninguém nasce para sofrer. Nós nascemos para captar situações, termos situações na nossa vida, que essas situações sirvam o quê? Para a nossa evolução.
E nós nos deixamos muitas vezes longe, distantes disso, né? Inclusive na nossa convivência do dia a dia com as pessoas próximas de nós. E isso é muito e muito complexo. Muito. Porque diz respeito aos nossos comportamentos, à nossa personalidade, né? Ao meio que nós estamos inseridos, à fase que nós estamos vivendo, as pessoas que nós estamos convivendo, as pessoas que estão mais próximas, dos nossos relacionamentos sociais, afetivos, profissionais. Ufa! Então nós vamos lá hoje procurar, né, pensar um pouquinho a respeito desse tema, né, da caridade, que está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar um pouco disso a respeito de uma passagem muito interessante, que é o óbolo da viúva. Então vamos lá. Primeiramente, a gente fala muito, mas vamos lá, relembrando, né, o que é uma parábola, né? A parábola, ela não é nada mais do que uma história contada para explicar uma verdade complexa. Essa é a melhor definição que eu encontrei, né? Uma parábola é uma história para explicar uma verdade complexa. Diz que os grandes sábios, eles têm a virtude de transformar aquilo que é complexo em algo simples, né? Do entendimento para o entendimento geral das pessoas. E eu acho que Jesus, ele falava muito bem nesse sentido, né? Lembrando que Jesus não deixou nada escrito. Todas as histórias, as suas passagens, os seus ensinamentos, a Boa Nova foi relatada através de quem? Dos seus apóstolos, dos discípulos, né? Os seus seguidores. Então, mas Jesus usava o artifício da parábola de uma forma muito inteligente. Para quê? Para chegar a todos. E principalmente, né, a gente pensar sobre por que ele usava essas parábolas, por que ele falava desse jeito, né? Então, indo um pouquinho mais além, né, Jesus usava esses exemplos porque quem eram os discípulos de Jesus? Quem eram os apóstolos? Eram pessoas extremamente simples também. Lógico, tínhamos aqueles que eram um pouco mais com uma condição cultural um pouco melhor, de inteligência um pouco melhor, mas todos eram pessoas simples, eram pessoas ali, né? Pessoas do povo, né? E muitas vezes essas parábolas que ele contava, essas historietas, essas pequenas histórias, elas não contavam exatamente, né, um fato real, mas ele usava ali tudo que ele podia para quê? Para explicar para aquelas pessoas coisas, conceitos que eram até muito difíceis para o entendimento cultural daquelas pessoas, né? Todos nós, na grande maioria, principalmente no mundo ocidente, nós temos já o cristianismo. Por mais que nós não tivéssemos uma vida muito religiosa, podemos dizer assim, todos nós temos os conceitos cristãos já bem arraigados assim na nossa sociedade. Aquele povo não. Eles tinham o quê? O conhecimento, muitos deles, muitos, né? O conhecimento da lei mosaica, né? Mas eles viviam como tal? Muitos não, até pela simplicidade que eles tinham. E lembrando que a utilização da parábola, ela é algo muito... não foi Jesus que criou as parábolas são milenares, né? A gente vê livros de história da cultura chinesa, cultura oriental, que já utiliza a cultura oriental do Oriente Médio, já utilizava das parábolas muito antes de Jesus. E muitos dos conceitos das parábolas, eles também são abstratos, eles não são histórias reais que eram contadas, né? Mas dentro dessas histórias tinha uma aplicação muito prática, muito simples ali, que facilitava o entendimento e a prática, né? Facilitava o entender daquelas pessoas, né? Por quê? Porque usava elementos do dia a dia delas, né? Usava coisas do dia a dia, situações do dia a dia, elementos do dia a dia. Não se fazia uma grandes histórias elaboradas, né? E dentro disso, né? Dentro desse entendimento, falava sobre comida, casamento, a relação entre um pai e um filho, que era algo extremamente comum, que é comum para nós até hoje, né? Assim, né, até uma pessoa mais simples poderia entender o Evangelho. O que Jesus gostaria de deixar ali para aquelas pessoas? Então ele deixava muito mais simples, né? Então quando ele usa essa parábola
do óbolo da viúva, nós temos várias passagens de Jesus que são um pouco mais, podemos dizer que são um pouco mais complexas, mas essa ela é muito simples, muito objetiva e que tem que fazer, sim, uma diferença muito grande, porque nós nos lamentamos muito da ingratidão das pessoas, assim como também muitas vezes nós deixamos de ser gratos por várias coisas, não só pelo outro, né? Mas até pela possibilidade da vida. Nós não temos esse agradecimento a Deus pela situação que nós estamos, por mais complexa que seja. E isso nos afasta principalmente do objetivo de tudo que nós passamos, da situação que nós passamos. Então, eu vou ler aqui na íntegra a passagem, né, que está lá citada no Evangelho, está em São Marcos e também, né, está em Marcos e em Lucas. Então, vamos lá. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Né? Então, o que quer dizer? Que muitas pessoas ali colocavam muito dinheiro, né? Deixavam ali muito dinheiro. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Né? Centavos é uma exemplificação, porque não existiu centavo. Né? Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Né? Procurem entender um pouquinho mais a fundo, né, a parábola. O óbolo, né, o que é o óbolo? O óbolo era uma pequena moeda usada na antiguidade grega de valor insignificante, correspondia a 1/6 de dracma. Donativo de pouco valor dados aos pobres. Isso já é uma definição que nós temos no dicionário. Né? E assim, até hoje é uma unidade matemática. A unidade de peso que equivale aproximadamente a 0,72 gramas. E lembrando que existiam ali, naquela região, muitas viúvas. Por quê? Até porque muitos homens tinham uma situação... Como é que era a vida das pessoas naquela época, né? A gente começa a refletir, né? A gente passa por tantas dificuldades hoje, a gente fala de tantas coisas, mas a vida era muito mais complexa, muito mais difícil, né? Muito mais dura. Nós estamos falando praticamente de um deserto, de uma região com grandes dificuldades de sobrevivência. Ali os trabalhos eram todos manuais. E a gente vê hoje, historicamente, toda aquela região, como que é até hoje a vida ali. Não é fácil. Então muitos tinham trabalhos extremamente pesados e o número até de viúvas era muito grande. Né? Todos trabalhavam, mas assim, a expectativa de vida era muito menor do que nós temos hoje. E o gasofilácio era um local, né, a definição aqui em um templo em que eram recolhidos e conservados os vasos e as oferendas. Era como se fosse um local que todo mundo ali fizesse o seu pedido, a sua oferenda, né, a Deus, ou algumas vezes até a outros deuses, a outros ídolos, né? Então, todos ali vinham e colocavam ali o que podiam oferecer. Ou não, que é aqui que é a grande questão. E a gente vê hoje uma grande necessidade mundial na ajuda. Né? Eu estou falando mundial porque é mundial mesmo. Nós vemos muitas pessoas fazendo bem, muitas instituições fazendo bem, mas a gente vê ainda quantas pessoas ainda falecem, né? Desencarnam no mundo devido a questões de problema de falta de comida, de fome mesmo. A gente vê quantas pessoas sofrem decorrência ainda da fome. Nós vemos campanhas lindíssimas, como Fraternidade Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, e tantas outras instituições também de renome internacional prestando seu auxílio. Pessoas que abrem mão
das suas possibilidades, das suas condições, para avançarem, para ajudarem, para procurarem fazer a diferença. Não só pelo outro, mas também como uma autorrealização, né? Muitos fazem isso como até um entendimento da sua religiosidade, como uma promessa, como uma vontade extrema de fazer alguma coisa, de modificar a sua vida, de quebrar o seu orgulho, e tudo isso é muito válido. Nós não estamos aqui muito longe disso, nem a parábola fala a respeito disso, criticando quem faz a sua doação em dinheiro. Não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui do sentimento de ajudar. E o que nós estamos fazendo realmente de auxílio? E a gente fala, não, eu dedico a minha vida ao trabalho social, para aqueles que têm. Ou, não, eu ajudo a minha família. Todos nós temos, de uma forma ou de outra, né, temos a nossa contribuição, né? Nós procuramos fazer a nossa parte, a nossa diferença. Alguns momentos da vida de forma mais intensa, outra menos intensa. E a gente vai levando. Mas aqui, o contexto do que Jesus fala é muito interessante, porque ele trata da questão do desinteresse, né? Mas antes da caridade, eu queria tocar num ponto que eu acredito que também seja muito importante para a gente entender essa parábola, que é no sentido da fé. Quantos de nós coloca dia a dia a nossa fé à prova? Vemos aí as questões políticas, as questões sociais, as questões da pandemia que nós estamos vivendo, da fase que nós estamos vivendo. Como é que nós estamos lidando com a nossa fé? Porque para nós ainda é muito simples nós termos a fé no momento que as coisas estão muito ruins, que aí nós temos que nos apegar a alguma coisa e aí nos resta muita oportunidade, e aí nós nos apegamos o quê? A religião. Ou, em momentos que nós estamos muito bem, nós não questionamos a Deus. Nós deixamos toda essa situação íntima, esse lado nosso íntimo e das nossas situações, de lado. As coisas estão bem, eu agradeço a Deus. Mas como é que nós estamos refletindo? Será que naquele momento ali de dificuldade, que nós temos pouco em termos de esperança, de fé, será que nós colocamos, né, o nosso óvulo no gasofilácio? No sentido figurado, né, essa passagem, será que nos momentos igual esse de hoje, como é que nós estamos lidando com a nossa fé? Por isso que eu fiz a abertura até dessa conversa nossa, né, dessa palestra, em relação a isso. Como é que nós estamos nos comportando em relação à nossa fé? Nós estamos tendo confiança do que vai passar? Nós estamos tendo confiança em Deus, que tudo age conforme, todas as situações do mundo, do universo, eles estão contidos nas possibilidades da lei divina? Nós temos esse entendimento? Ou nós estamos nos comportando como rebeldes sem causa? Nós estamos apenas nos comportando como mais críticos, que tudo está ruim, que tudo está péssimo, que tudo está complicado, né? Nós muitas vezes fechamos nossos olhos para a evolução, para a transição que nós estamos vivendo já, como sociedade, em que nós nos sentimos muito mais afetados com a miséria, com a tristeza, com as dificuldades, com os problemas políticos. Essa afetação que nós estamos vivendo, ela também faz parte dessa evolução. Estamos começando a conviver de forma adulta com a própria situação que a nossa sociedade nos coloca e da qual nós somos inseridos. É interessante isso, né? Nós começamos a ter problemas, a partir do momento que nós vamos evoluindo, nós começamos a lidar aquilo que a gente fala, nós começamos a ver os problemas de gente grande. E como nós estamos nos comportando, né, com essa fé? O que nós estamos colocando
né? Qual é o nosso óbolo em relação à fase que nós vivemos hoje, né? Estamos sendo críticos, né? Críticos por sermos críticos, ou estamos sim colocando a nossa palavra de fé, de confiança, de bom senso, de maturidade nas nossas coisas e nas pessoas? Nós não estamos sozinhos quando nós somos otimistas, quando nós temos bom senso. E eu acho que em poucos momentos a sociedade precisou, principalmente na era moderna, precisou de tanto nós sermos um pouco mais tranquilos, procurarmos um pouco mais a harmonia. E isso tem que ser o quê? Uma forma consciente de buscar o que é a verdade. Porque ser otimista não é ser falso, não é pensar na ilusão, né? É se comportar conforme a lei divina. Então a primeira coisa que traz essa lição é a respeito da nossa fé. E desdobrando, né, a respeito da caridade, que também nós vemos tantas pessoas. Como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas hoje? Porque muito nós falamos da nossa ajuda, até das instituições, né? O próprio IEE com seus trabalhos, com as suas doações, com seus trabalhos. Lógico, é importantíssimo isso daí, porque nós estamos ajudando e contribuindo também com as nossas possibilidades. E no nosso trabalho profissional, como é que nós estamos nos comportando? Nós estamos sendo um ponto de equilíbrio ou um ponto de discórdia? Isso é ser caridoso. Nós temos ouvido as pessoas. Nós temos procurado sermos menos críticos com aqueles que estão mais exaltados. Nós estamos silenciando em alguns momentos a respeito disso. Fazer o bem, ser harmonioso é importante em todos os momentos, mas no momento de raiva, de cólera, como é que nós estamos silenciando e como é que nós estamos purgando essas sensações de nós? O óbolo, ele diz disso também. Mesmo aquele, né, que passa por mais dificuldade, por mais problemas, né, por situações mais difíceis, como é que nós, ali o exemplo da viúva que coloca ali a sua fé, que coloca ali a sua doação, como é que nós estamos nos comportando? O que nós estamos esperando para fazer o bem? Termos uma vida equilibrada? É aquela história, né? Nós esperamos nos formar na faculdade, nós esperamos ter um emprego, nós esperamos ter uma estabilidade, nós esperamos ter uma família, nós esperamos ter uma boa aposentadoria para depois a gente fazer o bem? Para depois a gente pensar na nossa própria vida? Para depois a gente pensar em ter maturidade para as nossas coisas? É depois disso que a gente está pensando? O bem, ele se faz necessário agora. E aí nós vamos para uma outra questão. E para nós, o bem que nós fazemos para o outro, para que ele está nos servindo? Jesus faz uma crítica social aqui também, né? A respeito daqueles que fazem a doação porque tem muito. E aí fala, como que nós fazemos o bem, né? Muitos são aqueles que fazem o bem, que criam seus filhos, que geram riqueza. Mas no que está servindo aquilo? Né? Muitos se enganam e acham que o remédio, como eles não sentem uma satisfação, eles largam tudo, abandonam tudo e vão querer viver uma outra vida. Será que o problema está na vida que nós vivemos ou na forma que nós enfrentamos e visualizamos a vida que nós temos, com aquilo que nós temos? Por um lado, a sociedade, ela vangloria muito as questões materiais. Por um outro lado, ela também demoniza demais o dinheiro, principalmente toda a linha que nós viemos até da própria igreja. Até por questões de interesse, nós sabemos disso, mas isso ficou gravado no nós. Como se ter dinheiro em alguns momentos
fosse sujo. E não é assim. A questão é o que nós estamos fazendo com esse poder que nós temos, com o dinheiro que nós temos, com as possibilidades que nós temos. Nós estamos tendo satisfação nisso. Eu não estou falando nem de prazer, né? Prazer é um pouco diferente de satisfação. Nós temos satisfação com a vida que nós desenvolvemos? No bem que nós praticamos com a nossa família, nós ficamos esperando a gratidão? Nós ficamos esperando que as pessoas reconheçam o que a gente faz? Ou a gente faz aquilo pelo que a gente gosta? Né? O meu ponto de vista também em relação a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, assim, eu não gosto desse emprego, dessa profissão, eu vou largar tudo e vou começar do zero. Né? A primeira questão do trabalho é a subsistência. Então nós precisamos ganhar para o nosso sustento. E muitas vezes isso não vem da maneira mais prazerosa possível. Né? Tem uma passagem muito interessante do Dr. Bezerra, né? Ele como encarnado, que ele estava com dificuldades e ele foi, num determinado momento da sua vida, ele foi contratado, né? Ele se ofereceu para dar aulas particulares e uma das matérias era matemática e ele teve que estudar pesadamente para isso. Pela sua necessidade mesmo não gostando, pela necessidade do dinheiro, do bem material ali para sua sobrevivência, ele teve que enfrentar. Então, a primeira coisa que eu acredito que nós temos, independente da situação, primeiro, fazer aquilo que, na nossa situação de subsistência. Em segundo ponto, é procurarmos termos satisfação naquilo que a gente faz. Muitas vezes, sem mesmo ser o que a gente mais gosta. Muitos de nós gostariam de viver pelos talentos que temos, por exemplo, para viver de arte, viver de música. Muitas vezes não é possível, né? Mas não quer dizer que a gente tem que ser infeliz naquilo que a gente faz. Eu não estou dizendo que nós não irmos buscar os nossos sonhos, mas a gente precisa. Muitas vezes a gente reclama da nossa família olhando para a família do outro, achando que aquela família é melhor. Né? O que nós estamos... Qual a satisfação que nós temos em fazer o que a gente está fazendo? Em relação às nossas atividades sociais, o que nós estamos conquistando com aquilo? Aquilo como a impressão, nos enche de satisfação, né? Nos enche de energia no sentido de alegria, de satisfação mesmo de executar aquilo. Tantas e tantas vezes nós temos muita dificuldade em entender isso. E a gente precisa procurar aquilo que nos dá essa satisfação. O trabalho social é um grande incentivo aqui para aqueles que ainda não acham que não se encontraram nesse sentido do trabalho. Pessoal, procurem. Tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando de ajuda material, de ajuda emocional, né? De coisas extremamente simples. Muitas vezes a gente quer aquele sonho de trabalhar lá naqueles países da África com aquelas crianças. Pessoal, situações de desespero, pessoas acalentadas, pessoas que passam por situações muito difíceis, de muita amargura, elas estão por aí a todo momento e muitas vezes do nosso lado. Porque fazer o bem não é só o ato ali, é uma forma de pensar, é uma forma de enfrentar o mundo, né? É uma filosofia. O bem é uma filosofia. A caridade, ela não é um ato, ele é um sentimento. Quando nós ajudamos o outro, não é só o ato, mas nós estamos ali naquele momento nos aproximando de uma faixa vibratória muito mais elevada do que nós estamos. Lógico, desde que isso seja sentido, desde que isso seja movido dentro da gente e que a gente se coloque à disposição, que a gente se mova e que sinta ali essa satisfação em ajudar o outro. Porque quem não gosta é um sentimento de prazer se possibilitar que sejam por instantes em dar um afago a quem precisa. Pessoal, as taxas de suicídio elas são altas.
Mesmo, tem muitas e muitas pessoas que passam desapercebidas por nós e que passam sim por grandes dificuldades financeiras, espirituais, morais. Nós vivemos numa fase aqui do Brasil que nós começamos a ter não mais só órfãos de pais, mas começamos a ter também órfãos de filhos. Como é que nós, como sociedade, estamos nos preparando para acolher esses idosos, essas pessoas que começam a viver sozinhas? E eu não estou criticando o abandono dos filhos, a gratidão dos filhos. Eu estou falando no ponto de vista de nós ajudarmos. Muitas vezes nós nos envolvemos, abrindo até um parênteses aqui, nós nos colocamos à disposição de um trabalho social, mas nós queremos que seja do nosso jeito, do nosso formato, achamos que aquilo ali é insuficiente, que poderia ser feito melhor, que poderia ser feito de outra forma. Até sim, poderia. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Então vamos procurar, no nosso dia a dia, colocar o nosso óbolo nas nossas relações, por mínimo que a gente tenha, por mínimo que até muitas vezes nós estejamos nos sentindo bem. A gente precisa aprender a compartilhar. Nós viver em sociedade, será uma necessidade nossa para nós aprendermos a vivermos de forma diferente, de vivermos de forma mais madura, igual eu falei lá atrás, né? Aprender o seguinte, que nós precisamos ter uma convivência mais harmoniosa, que nós não podemos sermos tão críticos, né, com os outros como nós estamos sendo, e muitas vezes com nós mesmos. Nós precisamos começar a nos olhar com um sentimento mais fraterno também. Muitas vezes aquela questão, não é passar a mão na própria cabeça. Não, mas a partir daí, o processo de evolução, ele se dá do egoísmo, do ego e da humildade. Então ninguém se molda como humilde por fazer uma atividade social. Não, pessoal. Nós começamos a mudar a nossa filosofia de vida como sociedade, né? Então, aqui agora, né, não vamos esperar situações perfeitas, completas, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa ser, né, ponto de equilíbrio. Nós precisamos, pessoas radicais nós temos por todos os lados hoje, pessoas críticas nós temos por todos os lados. Está na hora da gente começar a sermos o ponto de equilíbrio. Sabemos silenciar, sabemos nos colocar, né? Colocarmos o nosso ponto de vista, sermos objetivos com os outros, mas de uma forma mais fraterna. A sociedade está precisando disso. Nós estamos precisando disso, né? E aí, para encerrar, a gente colocar o que nós estamos fazendo com os nossos talentos. Como é que nós estamos nos comportando com os nossos talentos? Todos nós temos as nossas potencialidades. Todos. Mas eu não sei falar em público, eu sou muito... Não. Nós, como sociedade, estamos precisando daquela voz de tranquilidade, de simplicidade, apaziguadora. Não adianta eu falar bonito e ter um discurso de ódio. Como também eu falar errado seja sinônimo de simplicidade. Mas sim, nós precisamos de pessoas que sejam mais acolhedoras, né? Nós precisamos de pessoas que envolvam mais os outros no bem, na paz, na harmonia, na tranquilidade. Nós não estamos falando de sermos omissos ou passivos, longe disso, mas que a gente torne a nossa, que sejamos ativistas do amor, da harmonia, da objetividade, da clareza, do abraço, do sentimento positivo, da verdade, do bom, do belo e do verdadeiro. Pessoal, desejo a todos uma ótima semana e que nós tenhamos sempre certeza que essa fase passa e que nós possamos
né? Individualmente, compondo um grupo, saímos com certeza com uma sociedade, com uma cidade, com um estado, com um planeta muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais objetivo, né? Que a gente possa arregaçar as nossas mangas e sim nos colocarmos ao trabalho do bem, porque tem muita gente precisando. E lembrando, os maiores beneficiados com essas atividades em fazer o bem somos nós mesmos, tá? Uma boa noite a todos e as nossas vibrações a todos aqueles que estão em seus lares, em suas casas, passando por dificuldades, por situações difíceis, que estão constrangidos, que estão com dificuldades materiais. A nossa vibração em grupo, para que a gente possa, em breve, nos vermos pessoalmente, estejamos juntos pessoalmente e estejamos também melhores em nossas reflexões. Até mais.